Olá, paz a todos. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre Éfeso, uma igreja no piloto automático. Esse contexto escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim, ó: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O contexto da igreja de Éfeso é que ela foi plantada ou implantada, né, pelo apóstolo Paulo, lá pelo ano 55 depois de Cristo, e era uma igreja ativa, uma igreja amorosa, uma igreja que o apóstolo Paulo tinha orgulho de falar dela para outras igrejas. E o tempo se passou e cerca de 40 anos depois, ano 95 mais ou menos, depois de Cristo, João está na ilha de Patmos e recebe a incumbência de escrever cartas para as 7 igrejas da Ásia. Jesus se revela a ele e manda que ele escreva cartas para as igrejas da Ásia. E uma delas era Éfeso. Nesse tempo, o apóstolo Paulo já havia morrido, né? Já tinha sido decapitado. Éfeso era uma das cidades mais importantes ali da Ásia Menor. Ela tinha uma importância política muito grande, religiosa também, porque ali estava a estátua de Diana, chamada Diana a Grande, né? E era um contexto de idolatria muito grande. Foi ali que o apóstolo Paulo praticamente foi apedrejado ali, onde muitos, né, se revoltaram contra a pregação do evangelho, porque os ídolos estavam sendo destruídos e os vendedores de estatuetas, né, que lucravam muito ali com o templo de Diana, passaram a ter prejuízos com as conversões. Então, infelizmente, ali muitos desprezaram o evangelho porque tinham os seus olhos voltados para a ganância. Então, ali tinha o templo, né, de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E foi por onde o apóstolo Paulo passou e implantou essa igreja dos Efésios ali, deixou ali irmãos tomando conta dessa igreja. Era uma igreja muito atuante, muito fervorosa naquele momento. E o apóstolo João, já no contexto dele nesse tempo todo, a igreja já havia passado por uma transição. Uma nova geração estava surgindo. Porém, Jesus diz que ele tem as 7 estrelas na mão e está no meio dos candeeiros. Ele se apresenta dessa forma para a igreja de Éfeso. E a gente precisa identificar o que são essas estrelas e candeeiros. Então precisamos ir para Apocalipse 1, versículo 20, que diz: Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, está envolvido num grande simbolismo, né? As 7 estrelas são 7 anjos, os 7 pastores, né? Os presbíteros, os bispos daquela igreja, os responsáveis, os líderes, né? Daquelas igrejas ali. E os candeeiros, que é um luzeiro, né? Ali significam as próprias igrejas. Então vejam como Deus nos considera, como Deus nos vê, né? Como estrelas que devem brilhar, como anjos, mensageiros, né? E as igrejas como um todo, ela é uma luz, ela é um candeeiro para os que estão ao seu redor. Então ele diz aqui no primeiro versículo: Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. Então aqui Jesus está dizendo que ele tem na sua destra os 7 pastores das igrejas. E vejam que as palavras para os pastores, se você der uma olhadinha em cada carta ali, não são palavras de elogios. São palavras muitas vezes de repreensões pesadas.
Mas Jesus diz que mesmo assim, mesmo esses estão em suas mãos. E também os candeeiros, ele está passeando no meio dos candeeiros. Isso é um conforto muito grande para nós, que dá uma informação importante de que Jesus está no meio da sua igreja, né? E que se os pastores estão alinhados com isso, a igreja será uma bênção, será luz para os que estão ao seu redor e muito mais ainda para os que estão ali dentro dela, né? Isso nos faz pensar que às vezes estamos assim nos sentindo um pouco só, um pouco desanimados, um pouco, né, sem muita direção, mas nós podemos olhar para esse texto e ver que Jesus está ali ao nosso lado. Temos que ter esta fé. Nós não o vemos, mas está escrito e precisamos acreditar nisso. Está ali ao nosso lado nos fortalecendo, está ali observando, vendo tudo o que acontece, seja bom, seja ruim, nos castiçais, né? Nos candeeiros, nas igrejas. Então precisamos ter essa ótica sobre a igreja. E aqui ele vai dizer que ele chama a igreja de castiçais de ouro. Veja como é o valor que Deus dá a cada um de nós, que Deus dá à sua própria igreja como um todo. E isso combina com a descrição da própria Nova Jerusalém, que é de ouro puro, porque está falando da própria igreja do Senhor. A Nova Jerusalém é a própria igreja do Senhor, porque as pérolas preciosas, todas aquelas preciosidades ali demonstradas, é o olhar do Senhor sobre a sua igreja. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Ele já começa dizendo que conhece as obras de cada um de nós, boas ou más. Né? Precisamos ter essa consciência. As obras que fazemos, ele conhece, estão todas as claras diante do Senhor. E ele diz, e o teu trabalho. Ou seja, aquilo que você faz não é vão no Senhor. O trabalho que você exerce no ministério árduo, na presença do Senhor, às vezes com decepções, com um, com outro, mas o Senhor está olhando o teu trabalho e ele será recompensado. O seu trabalho será recompensado, porque Deus não deve nada a ninguém. E ele continua dizendo, e a tua perseverança. A palavra perseverança, nós temos falado muitas vezes em nossos vídeos, ela no original significa upomoné, que é estar permanecendo firme, continuar a sua caminhada debaixo de pressão. Então, Jesus está dizendo aqui que ele conhece a nossa perseverança, apesar de toda a pressão que nós passamos pelo inimigo de nossas almas, pelas situações em volta, por doença, situação financeira difícil, precária, dívidas e outras situações mais em trabalho e na própria igreja. Isso tudo o Senhor Jesus diz que conhece. Ele não está deixando que isso passe despercebido. Pode ter certeza disso. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Ou seja, tinha pessoas aqui, tal como na igreja de Esmirna, que ele diz que alguns que se dizem judeus e não são, aqui ele diz, alguns que se dizem apóstolos e não são. Ou seja, estão agindo como homens de Deus, homens enviados do Senhor, porque apóstolo é aquele que é enviado, né? Então ele está dizendo, estão agindo como se eu estivesse enviando essas pessoas, mas na verdade não são, são falsos servos. Então aqui ele está dizendo que essa igreja, ela não atura isso, ela vai e confronta, né? E isso é bom diante do Senhor, porque hoje os falsos apóstolos são aqueles que têm interesses escusos, né? Eles são praticamente aí os mercenários, né? Aquele que Jesus falou em João 10, que as ovelhas não ouvem a sua voz. Se tem alguma ovelha que está ouvindo voz do mercenário, essa ovelha não está ouvindo a voz do verdadeiro pastor. Ou ela ouve uma voz, que é do verdadeiro pastor, ou ouve a voz do apóstolo, o falso apóstolo.
mercenário. Ele é chamado de mercenário porque ele não tem amor pelas ovelhas que não são dele. Na verdade, as ovelhas são do Senhor Jesus, mas ele está ali como se estivesse cuidando das ovelhas. Mas a hora que ele vê vir o lobo, que é o Satanás, ele deixa as ovelhas à vontade do lobo para devorá-las. E o verdadeiro pastor se coloca na frente entre o lobo e a ovelha para protegê-la e dar a sua vida pela ovelha. Então, ouça a voz do verdadeiro pastor. Não se confunda, não confunda a voz, porque ela é totalmente diferente. Então a gente precisa ter esse discernimento, né, na casa do Senhor. O versículo 3 ele vai dizer: e tens perseverança, como já falamos, né? A perseverança é manter-se firme debaixo de pressão. E por amor do meu nome, Jesus está dizendo, sofreste e não desfaleceste. Olha que qualidade importante na igreja de Éfeso. Eles sofriam pelo amor de Jesus Cristo e não desfaleciam. Aqui Jesus está dizendo isso, é o próprio Jesus que está dizendo que eles tinham dificuldades, passavam por aquelas situações dos falsos apóstolos, que é muito difícil você ter falsos apóstolos diante de você, às vezes até em posições altas na igreja onde você congrega. Ele está ali ditando praticamente o que você precisa fazer, né? Então é preciso que sejamos também como a igreja de Bereia, né? Os bereanos, para que possamos discernir a palavra do Senhor e ver que o que eles estão falando não está de acordo com a palavra e ficar com a palavra de Deus, né? Essa é a diferença. Então essa qualidade aqui de, mesmo com toda essa dificuldade, eles permanecerem diante de Deus, era algo que Jesus ressaltou, né? Muito importante. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Veja que parece que cai tudo por terra aquilo que Jesus falou. Mas, na verdade, Jesus não estava dizendo que isso daqui não acontecia na igreja. Isso acontecia na igreja. Eles perseveravam e, por amor do nome de Jesus, eles sofriam e não desfaleciam. Porém, eles estavam fazendo isso sem o primeiro amor. Eles deixaram de lado o primeiro amor. Como pode isso? O que aconteceu para a igreja de Éfeso estar negando os falsos apóstolos, estar perseverando, sofrendo por amor a Cristo, não desfalecendo, porém perder o primeiro amor? É possível então que eles estavam caminhando no piloto automático, caminhando ali nas atividades, nos ativismos da igreja em si, né? Cada hora uma coisa, porém o coração não estava ali. Será que é isso que aconteceu com a igreja de Éfeso? E isso pode estar acontecendo na igreja hoje, com muitas atividades, está presente em todos os cultos, está presente em toda a situação, porém deixou o primeiro amor. Me lembrei agora do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ele estava trabalhando para a casa do pai. Ele estava no campo trabalhando. E quando seu irmão mais novo voltou, que ele viu a festa, ele não quis entrar mais na casa. Ele achou um absurdo o pai receber o irmão dele de volta, depois de tudo que o irmão fez. Ali ele demonstrou que ele deixou o primeiro amor. O pai havia ensinado que ele deveria amar o seu irmão, ele era o mais velho. Porém, ele fazia tudo o que a casa do pai precisava fazer. Mas ele não fazia o que o pai mandou fazer, que era amar o seu irmão. Então é possível que nós possamos chegar a um ponto desse. Precisamos ter cuidado, né, com isso. Então uma coisa que precisamos sempre fazer uma autoanálise é: estou fazendo isso com qual motivação? O que está em meu coração? A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Qual é o tesouro? É Jesus Cristo? Ou ali é só um costume? Eu estou fazendo porque alguém me puxa para fazer? Estou fazendo porque estou na escala para fazer? Quando eu não estou na escala, eu vou com o mesmo afinco?
quando eu não estou lá na frente pregando, ou eu não estou lá na frente na hora do louvor, aquela alegria toda, eu estou todo animado, mas na hora da palavra eu saio, vou lá para fora. E quando eu estou na frente, eu estou todo alvoroçado, mas quando é outro, eu estou lá do lado de fora, ou não vou no culto. A gente precisa fazer essa autoanálise. E aí a gente vai identificar se estamos perdendo o primeiro amor. Certo? São essas análises que nós precisamos deixar o Espírito falar ao nosso coração. Vamos caminhar. No versículo 5, Jesus dá um aviso à igreja de Éfeso. Ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, aí ele já vai dar o aviso com uma punição futura. Brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então ele começa: lembra-te de onde caíste. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Olhar, fazer aquela retrospectiva e falar: foi aqui. Esse foi o meu erro. Talvez o erro tenha sido um elogio que você recebeu. Talvez o erro tenha sido uma posição que você foi colocado e você não soube lidar com isso. Um erro foi uma situação em que você teve um vacilo, pecou, alguém te desprezou e você deixou de lado as coisas do Senhor, foi fazendo as coisas relaxadamente, né? O amor já não estava mais ali, foi fazendo por puro costume ou por ego. Tem vários os motivos, mas aí a palavra de Deus diz para nós: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E se arrepender, irmão, não é só você ficar com aquele remorso: pô, não era para fazer isso não está certo, e continuar no mesmo caminho, parar por uma semana, por 10 dias, um mês, e depois voltar tudo de novo. Não, arrependimento é mudança de rumo. A gente vai errar? Vai. Vamos ter nossa dificuldade? Sim. Porém, nós vamos estar mudando e fazendo o máximo de esforço possível, contando com o Espírito Santo para não voltarmos mais ali, para que não continuemos naquele pecado e ele mais tarde vire uma iniquidade, né? Um pecado contínuo. E ele vai dizer: e pratica as primeiras obras. Ele está dizendo: vocês precisam voltar naquelas primeiras obras, quando o apóstolo Paulo iniciou a igreja aí com vocês, aquele amor maravilhoso, aquele primeiro amor. É isso que vocês precisam fazer, praticar as primeiras obras. E aí ele vai dar o aviso: se isso não acontecer, ele vai remover do seu lugar o candeeiro. O candeeiro é luz, vai ficar em total trevas, né? No lugar da luz virão as trevas, porque será removido. Sansão brincou com o pecado por muito tempo, e quando ele caiu e revelou o seu segredo com Deus para Dalila, ali o Espírito Santo deixou Sansão, e aí ele adormeceu. Dalila chama alguém para cortar os seus cabelos, e quando ele acorda, a Bíblia diz uma frase muito interessante: e não sabia ele que o Espírito já o havia deixado. O Espírito não faz estardalhaço para deixar e nem para entrar no corpo do ser humano. O Espírito Santo ele é delicado, ele é educado. Ele não é como o espírito inimigo, que sai fazendo aquele alvoroço e quando entra também faz aquele barulho todo. Não, Sansão perdeu a presença, perdeu a luz do Espírito do Senhor e não sabia, não tinha percebido isso. Então foi isso que aconteceu na igreja de Éfeso. Eles não perceberam que o amor já havia esfriado. Precisamos estar atento a isso, né? Se arrepender e voltar para as nossas primeiras obras. Agora no versículo 6, Jesus também vem agora com um elogio. Jesus não simplesmente vem falando as coisas ruins e deixa por isso mesmo. Não, ele é um verdadeiro líder. Aquele que elogia, aquele que chama a atenção, aquele que está junto. E aqui tem um elogio. Ele diz: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Beleza, isso aí está muito bom. Eu parabenizo vocês com isso, né? Porque para que você possa incentivar um discípulo, incentivar um membro da sua igreja, um irmão, um filho seu, você precisa também ressaltar as suas boas atitudes, elogiar. Isso faz parte, né? Isso é característica de um bom líder. E aqui Jesus ressalta essas atitudes. E eles eram contra as obras dos nicolaítas. Já falamos em um outro vídeo sobre os nicolaítas, né? A palavra ela é uma junção de duas palavras no grego. Nike, que tem aquela marca famosa, né? A Nike, né? De tênis, que é vitória, quer dizer vitória, vitorioso, né? E vem a outra palavra, laos, ou laicos, ou leigos, quer dizer leigos, né? Então, seria mais ou menos uma vitória sobre os leigos, ou uma vitória dos leigos, ou uma vitória do povo, eu não sei bem qual é o significado em si. Porém, aqui nesse contexto, os nicolaítas eram aqueles que estavam praticamente dominando o povo, tinham domínio severo sobre o povo, os dominadores do rebanho, como diz Pedro. E a palavra vai dizer que nós não sejamos, os pastores, dominadores do rebanho do Senhor, porque o rebanho não é nosso. Não devemos agir como dominadores. E isso é uma coisa tão, às vezes, complicada, porque às vezes o rebanho não sabe viver na liberdade com a qual Cristo vos chamou. Um líder, um pastor que deixa o rebanho viver na liberdade da palavra do Senhor, às vezes aquela igreja não sabe viver assim. Ela acaba não respeitando aquele líder porque ele a dá liberdade. Ela quer um dominador sobre ela. Infelizmente, muitos na igreja estão assim, como uma dependência de alguém para dominá-lo e dizer: não, você não vai fazer isso, você não vai para lá, eu não permito. Tem muito disso daí, né? Mas não é assim que Deus diz que os seus líderes devem tratar as suas ovelhas. Ela não deve ser tratada como um dominador em cima dela. E a ovelha não deve requerer isso. A ovelha deve valorizar aqueles que a ensinam a ter liberdade na casa do Senhor. Nesse contexto da carta de Pedro, né, 1 Pedro capítulo 5, ele vai dizer assim: ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, e nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Veja que interessante, né? Não é por ganância, querendo só o que a ovelha pode dar para ele, e nem por força. Não pode ser assim. Então, que você, líder, não caia na tentação de tomar o rebanho de Deus à força. Nunca se esqueça que o rebanho não é seu. O rebanho é do Senhor. Ele é o verdadeiro pastor. Então, esse era o contexto que Jesus odiava esse tipo de situação dos dominadores do rebanho, os nicolaítas, os dominadores à força, né? Então, aqui a igreja de Éfeso, eles eram contra essa atitude. E Jesus falou: eu também sou contra isso daí. Vocês estão de parabéns com isso. Então, no versículo 7 vem a promessa. Como a toda a igreja tem uma promessa, aqui também não é diferente. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja que coisa interessante. Um direito que o nosso primeiro pai, Adão, perdeu lá no Jardim do Éden. Agora Jesus, o último Adão, não é o segundo Adão, ele é o último Adão. Não tem um segundo, terceiro, quarto. Ele é o último Adão. E ele nos dá de volta o direito à árvore da vida, que é ele mesmo. O próprio Jesus é a vida dessa árvore que está no paraíso de Deus. Com a sua morte e ressurreição, recai sobre nós com a sua graça, o seu perdão, e nós podemos ter de novo, né, uma comunhão com o Pai.
E isso só através de aceitar o sacrifício que Jesus fez. Porque ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque essa é a honra que Deus deu a Jesus. Que todos que tiverem que chegar a Deus têm que passar por Jesus. Ninguém pode não querer Jesus e estar com Deus. Não tem como. O sacrifício que Jesus fez foi tamanho que Deus falou: eu vou te honrar. Só chegarão a mim se passar pelo teu sacrifício. Aceitando aquilo que Jesus fez, você entende que ele é a porta para chegar a Deus, é o caminho para chegar a Deus. Por isso que hoje, aqueles que se dizem estar com Deus, mas não creem em Jesus, não estão com Deus. Porque quem não tem Jesus não tem a vida, não chega a Deus, porque ele é o caminho e ele é a porta. Então, realmente não tem como chegar a Deus se não for através de Jesus. Esta foi, repito, a grande honra que Deus deu a ele. Então, o ensinamento que nós temos na igreja de Éfeso é que nós não podemos fazer as coisas por costume, não podemos fazer o trabalho do Senhor por piloto automático. Devemos fazer por amor à obra e sempre estar fazendo aquela reflexão, pedindo que a vaidade seja caindo por terra, que nós possamos gerar em nós o fruto do Espírito, e aí sim o primeiro amor estará sempre vivo dentro de nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz a todos.